Fala galera, aqui é o Alan Zascher e hoje vamos assistir uma live art do artista super bacana Alexandre Soma. E claro, mostrar um pouco do que esse artista multidisciplinar é capaz de fazer. Soma é designer editorial, professor de diagramação, colagista e artista em projeção visual com música. Ele é natural do Rio de Janeiro e está em São Paulo desde 2007, quando foi convidado para assumir a Zup Design e realizar projetos gráficos para a Zup Editora, como o livro do Grafiteiro Honesto, o livro Estética Marginal, volume 1, e a revista de arquitetura Voxel. Foi vencedor em 2008 dos concursos de arte visual Levis Be Original e Motomix. Em 2011, participou da mostra coletiva internacional Troy Art, lá no Museu da Casa Brasileira, do live painting do projeto IBM Smart Camp Brasil, e em 2014 realizou um mural de street art e tipografia na Galeria Ornitorrinco, para a exposição coletiva Futuro do Festival Pixel Show. Em 2016 participou da ação Ray-Ban Unboxing, com seu trabalho de colagem manual, em que vem se especializando desde 2005 até os dias de hoje. Soma também é professor de diagramação modular criativa no projeto de sua autoria chamado Diagramundo. Ele já viajou 5 cidades em todo o Brasil e levou conhecimento para mais de 600 alunos em lugares como Sesc Pompeia, a Universidade Federal de Brasília e o Instituto Europeu de Design Brasil. O Diagramundo completou 7 anos de estrada lá no Pixel Show 2019, último ano do festival presencial. Trabalha atualmente em seu escritório como freelancer em design editorial, professor online, colagens técnicas e artísticas, manuais e digitais. Está desenvolvendo sua série artística Anticorpos, com um desejo em comum com todos nós, o fim da pandemia. Também prepara sua live visual, onde também performará musicalmente, online e ao vivo. Agora que você já conhece bastante sobre quem é Alexandre Soma, vamos lá para o estúdio dele para assistir a live que ele preparou exclusivamente para a gente. Então, eu sempre começo o trabalho aqui a partir, quer dizer, não sempre nesse papel, mas dessa vez eu vou fazer aqui também, como eu fiz esse. Eu começo por aqui, pelo centro, que tem aqui essa parte aqui, que me dá uma referência, né? E eu gosto dessa coisa das linhas, desse papel que tem essas linhas concêntricas, que dão essa ideia de movimento, que ficou bem mais interessante do que aqui, que tem um papel em branco, né? Então, por isso que eu decidi fazer aqui. Então, eu sempre começo recortando um papel que me dê esse centro para eu começar a trabalhar, como se fosse um núcleo de uma célula, né? No caso aqui, um anticorpo. E aí eu fiz aqui o design mais ou menos, né, de como que ele ficaria aqui. Esse aqui é só um desenho para eu ter uma linha guia. E agora eu vou começar a partir dessa bola, que foi como eu comecei aqui, a partir desse centro aqui. E depois eu vou recortando e montando para dar essa ideia das curvas, dessa coisa orgânica de uma célula ou de algum organismo orgânico microscópico, né? Então eu vou fazer e eu vou começar da mesma forma como eu comecei aqui, eu vou começar com esse papel que eu também estou reaproveitando. Eu procuro usar o máximo de coisas reaproveitadas. Eu tenho essa bandeira, né, de fazer arte reaproveitando material. Afinal, eu sou suburbano, sou de São Gonçalo, então tem essa cultura também de juntar a tecnologia com a minha cultura, a cultura de subúrbio, a cultura de reaproveitar, a cultura de dar o jeito, né, de fazer arte com o que tem, com o que dá, né? E então assim, a mesa está sempre meio que uma bagunça, porque é muito material que eu guardo, né? Então aqui tem um monte de coisinhas que iam para o lixo e que não vão para o lixo, porque eu vou usar aqui nessa colagem, né? Não sei se eu vou conseguir usar tudo, porque na hora que você está colando, a inspiração vem, e aí você tem que decidir por uma coisa ou outra, porque não dá nunca para usar todas as coisas juntas.
Mas aqui tem uma série de pedacinhos de lixo e revistinhas com maluquices que eu compro, revistinhas conceituais, coisas que eu guardo, né? Pedaços de embalagem que tem algum tipo de padrão ou alguma coisa interessante. Como essa aqui, por exemplo, que eu ainda vou usar em alguma coisa, tem esse padrão vitoriano, né, antigo, que um dia eu provavelmente vou usar em alguma coisa. Então, eu tenho uma série de gavetas com uma série de pedacinhos de material que vai aparecer no vídeo para vocês. Eu tenho esse aqui também que vai aparecer no vídeo para vocês, que tem, sabe, coisas de impressora, pedaços de circuito. Eu desmonto celulares velhos para usar esses pedacinhos de celular quando eu vou fazer alguma coisa que induza a ideia de conexão, tecnologia, como eu já fiz algumas colagens. Então, tudo isso é material e tudo isso vai servir para solucionar o nosso anticorpo. Aqui eu usei também lixo de embalagem, de uma embalagem que eu achei na rua, assim, largada, uma embalagem enorme de uma guitarra que eu achei na Teodoro aqui em São Paulo, e que estava cheio desses isoporzinhos colados no adesivo, saltando desse jeito. E aí, nossa, ficou uma textura que parece coisa de célula, né, que vai ficar incrível para o projeto Anticorpo. E aí você vê que tem uma embalagem aqui que tem lixo, tem um papel preto brilhante que eu achei na papelaria, que eu achei incrível. E aí eu comprei uma folha. Então, todas as escolhas que eu faço de textura, elas têm a ver com esse universo de tecnologia, de ciência, de você misturar materiais para gerar essa ideia, né, de que eu estou nesse universo urbano, tecnológico, orgânico, futurista, né? Então, você ter essa ideia clara de conceito é uma das coisas principais para executar o trabalho. Eu sempre escolho um material que é a base, e eu realmente estou na dúvida aqui em qual desses materiais eu vou escolher para a base. Eu estou pensando seriamente em começar, como eu comecei aqui por esse prateado, começar com esse aqui. Isso aqui é uma tampinha de leite, né, de uma lata de leite. E aí eu geralmente coloco essa tampinha, esse primeiro material, e eu faço... Tá vendo que existe aqui umas entradas para a parte do desenho? Então eu já faço essas entradas aqui para servir de linha guia para o movimento do anticorpo que eu desenhei. Então, se eu vou fazer esse movimento, eu faço uma janelinha aqui e outra janelinha embaixo para dar essa ideia orgânica de que o material ele está entrando, quer dizer, o desenho está em conjunção, em harmonia, organicamente com o material plástico, para dar essa ideia de uniformidade. Lembrando que se você lembrar de lei de Gestalt, quando você tem vários materiais, várias unidades que são muito diferentes entre si, é preciso criar no conjunto uma forma de juntar essas unidades para dar um sentido. Então eu me preocupei de desenvolver isso, e aqui eu já vou geralmente no instinto mesmo, né? Corto aqui, faço uma janelinha, não me preocupo muito com perfeição, porque a gente vai consertando se dá algum problema, né? Então eu tenho aqui o início, vamos dizer, né, da colagem.
E aí eu tenho uma coisa assim, alguns materiais eles são translúcidos e outros são opacos. E aí eu vou decidindo o que eu coloco por cima, por baixo, porque alguns materiais eles tampam, né? Então eles servem como essa parte aqui, por exemplo. E outros são translúcidos, que dão essa ideia de capa, né? Como se fosse uma coisa orgânica que está por cima, né? Um tipo de capinha da célula, né? E essa coisa e aí eu fico brincando com essa coisa do opaco translúcido para dar essa ideia de que é uma coisa científico, orgânico, né? Biológica, né? Então é isso. Uma outra coisa muito importante para criar essa ideia de conjunto, esse fechamento de conceito, não só a questão da maneira como você encaixa as formas e a textura e o conceito que você cria para a peça, é a paleta de cores. A paleta de cores, ela ajuda muito nessa ideia de você pegar várias unidades diferentes, que têm texturas, que têm identidades diferentes, e você dá um conceito só na colagem. Quer dizer, você amarra uma ideia de colagem com várias técnicas, com várias ideias. E uma dessas técnicas é a paleta de cor. Eu sempre me preocupo de por exemplo, cada um desses anticorpos ter uma paleta de cor específica. E aí, o material que eu vou escolher para fechar essa paleta de cor também acaba sendo determinado por ela. Então aqui, por exemplo, os materiais que eu usei de lixo,
eles conversam na paleta de cor que eu escolhi para essa aqui. Da mesma forma, esse aqui, onde eu usei transparências, a embalagem, azul, vermelho, amarelo, laranja, preto, né? Então, sempre tem um grupo de cores fechado que, no conjunto da obra, acabam ajudando no fechamento da ideia da obra em si, né? Então, estabelecer uma paleta de cores para uma colagem não só cria uma harmonia no resultado final, como ajuda a fechar uma ideia, já que a colagem geralmente é feita com diferentes materiais, né? E no meu caso, muito diferente, né? Porque eu uso todo tipo de lixo industrial caseiro, papel. Então, assim, para mim, a paleta de cores é ainda mais importante. Até nesse trabalho aqui, que é o trabalho mais editorial, eu também tive essa preocupação em que as cores pudessem se complementar o máximo possível, né? Não usar muitas cores em excesso e principalmente cores que não ajudassem na criação dessa unidade, desse conjunto, né? E também usando as cores no sentido de claro e escuro para gerar contraste e conduzir a visão para onde é mais importante. No caso daqui do anticorpo, o mais importante é o movimento que eles têm. Então eu uso o peso das cores, mais claras ou mais escuras, para conduzir o olhar, para criar esse fechamento da forma e para fazer o movimento. E aqui eu usei para dar peso para o assunto principal e criar um pouco de diagonais e leitura visual, né? O contraste aqui, o peso visual, a cor mais escura, esse contraste do branco com preto, com esse contraste aqui embaixo, né? E você vai criando a cor, textura, contraste, quer dizer, vai usando todas essas qualidades da forma e das cores para você passar a mensagem que você quer passar e se comunicar no conceito que você quer se comunicar. Então, nesse que eu estou desenvolvendo, eu já defini essa paleta de cor, né, desse prateado, dessas cores mais de texturizadas, mas que não chamam tanto atenção, para criar um espaço de respiração. Esses produtos prateados, lixos, né, e todos com essa cor mais, vamos dizer assim, ácida, né? E aí eu escolhi esse papel que eu tenho verde, mas bem ácido, e essa embalagem de produtos industrial, que ela tem esse tom rosado, muito bonito. E essas cores todas formam uma paleta de cor que fecha muito bem. Então eu sempre faço esse teste antes de começar a colar, eu sempre faço esse teste colocando pedaços dos papéis que eu vou usar em cima do papel base para saber se eles se conversam entre si e se eles são capazes de criar uma harmonia, uma paleta de cor harmônica, que no caso aqui ficou ótimo, né? Esse verde com esse rosinha, com essas texturas, com esses detalhes, com esse isopor de uma embalagem, né, que eu já usei inclusive numa outra colagem do anticorpo. Todos esses materiais e todas essas cores, elas combinam, elas se comunicam, elas formam um conjunto. Então, quando eu terminar a colagem, o conjunto da colagem, esse projeto que eu fiz aqui, vai se combinou uma por cima da outra, quando tiver colado, com certeza vai combinar, como eu fiz aqui, né? E na hora de pintar, eu vou puxar das canetinhas que eu tenho o mesmo padrão de cor que eu comecei no papel.
Eu testei aqui esse verde, testei o azul, testei o laranja e essa textura aqui de spray que eu já tenho. Acho que isso aqui é muito interessante. Acho que como eu já tenho esse verde que é bem chamativo e o roxo que é uma cor, esse tom de roxo que eu vou colocar também, esse aqui que é mais escuro em algumas partes, para gerar mais contraste. Acho que o azul por aqui é a cor que melhor complementa para a gente terminar. Então vamos que vamos. Quando as canetinhas começam a ficar mais velhas, que elas começam a falhar, surge uma oportunidade de usar elas como texturizador em vez de só pintar. É o que eu faço. Elas começam a falhar e ficar assim, já velhinhas, aí eu uso elas para texturizar dessa forma. Então, tá vendo? Às vezes você colou e você decide no meio do caminho fazer uma inserção, já está colado. E aí você vai ter que dar um jeitinho, e é isso aí. Sem crise. Até esse efeito de uma coisa sobre a outra acaba acentuando a ideia da própria técnica da colagem em si, que é mesmo uma coisa imperfeita.
natureza. Pelo menos para mim. Então, a ideia da colagem para mim é essa coisa de aceitar o erro. Quase que uma arte-terapia, inclusive. Um certo nível. Para mim, essa coisa do encaixe é importante, encaixe das curvas, né, principalmente, para dar essa sensação de que tudo faz parte de fechar esse todo, né, de que é um organismo todo que já nasceu assim, cresceu assim, né, que normalmente o que a gente associa quando a gente vê a fauna e a flora, seja microscópica ou a que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos, né? Essa coisa da gestalt da forma, né? De que quando você vê um animal, você tem essa sensação, uma flor, você tem essa sensação de que aquilo era para ser daquele jeito, né? E é essa sensação que eu busco aqui, de que cada partezinha não só cria um todo, mas que também ela dê essa ideia de continuidade. Invariavelmente eu sempre, de alguma forma, sujava o papel e algumas vezes sujava de uma forma que eu não queria que ficasse. E aí eu pensei, por que eu vou ficar noiado com isso? Não, eu vou transformar isso de alguma forma criativa em alguma coisa. E aí eu comecei assim, aonde suja, que eu não quero que apareça, eu crio esses pólipozinhos, que são como se fossem resíduos da vida microscópica desses anticorpos. Aí eu criei uma poética para lidar com o erro, que eu acho que é a coisa mais legal do trabalho de arte. Você não transformar o erro num problema, e sim numa solução. E aí acaba que isso, de uma certa forma, acentua o próprio movimento do trabalho na base, né? Então, assim, esses pequenos pólipozinhos que, de repente, saltam do principal e criam um tipo de universo em volta que assenta ainda mais a vida desse organismo dentro dessa superfície, vamos dizer assim, desse recorte da realidade desse mundo que eu criei. Então é isso, galera. Tá aqui prontinho mais um anticorpos. Vou chamar esse de anticorpos Other, por causa... Eu sempre uso um nomezinho ou uma letra de uma parte da colagem para o nome do anticorpos. E aqui, anticorpos Other. Então tá aqui, tá prontinho. Aqui também. Tá prontinho.
Se você está aqui no canal do YouTube do Pixel Show, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar. Também eu tenho um canal no YouTube chamado Alexandre Soma. Na real, toda a minha rede social é Alexandre Soma, Instagram. No YouTube eu vou começar a colocar umas aulas de diagramação com colagem, projeto que eu já desenvolvo junto à ZUP há 9 anos e que também tem uma página no Instagram com todo o histórico fotográfico desse projeto que eu já dei para mais de 600 alunos no Brasil inteiro, inclusive em universidades como a Universidade de Brasília. Então você lá tem um monte de experimentações em diagramação modular, usando única e exclusivamente colagem, desconstrução e reconstrução de páginas de revista. E esse projeto de arte e colagem não deixa de ser um projeto que envolve tudo que eu mais amo fazer na minha vida, que é ensinar e fazer arte e diagramação com colagem. Inclusive, um dos primeiros trabalhos mais importantes que eu fiz de colagem foi exatamente para a ZUP, que eu agradeço pra caramba de poder estar me dando esse espaço, de poder fazer essa live arte, poder registrar todo o processo, desde o conceito até o resultado final. Esse anticorpos, eu não consigo falar anticorpos, eu sempre falo anticorpo. Esse anticorpos, porque é muito engraçado você falar uma palavra, uma coisa no singular que a palavra é no plural. Né? Então é isso. Muito obrigado, muito, muito mesmo. Alexandre Soma, diretamente para o Pixel Show. Beijo, valeu! E aí, curtiu a live? Então deixa um comentário, dá um like e ativa as notificações para assistir os próximos conteúdos. Abasteça com ideias e a gente se vê semana que vem.